A paz, meus queridos. Então, mais uma vez aqui fazer um vídeo sobre a palavra de Deus. Estamos aqui com o tema hoje. Vocês vão ver aqui no rodapé aqui. A Bíblia diz: Deus não está mais nas igrejas como templo. É engano. Então, irmão, mas na igreja, templo é onde nós vamos buscar Deus. Então nós vamos ter um estudo sobre isso aí hoje. Vamos ter entendimento aqui, onde a Bíblia diz que Deus não está mais nas igrejas como templo. É engano. Vamos ler? Vamos entrar aí no entendimento e vamos ler. Mateus 24, 2. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Do que Jesus estava falando? Do templo, lá em Jerusalém. E esse foi o último templo, a última construção titulada como Casa de Deus. De lá para cá, irmãos, não existe mais Casa de Deus como templo. Entendeu, abençoado? Não existe, Jesus não estipulou nenhum lugar como Casa de Deus. Nenhum local de construção como Casa de Deus. Não existe. Não existe na Bíblia isso. Então, é um engano dizer que a igreja lá como templo lá é Casa de Deus. Não é, abençoado. Não é. Nós vamos ter um entendimento aí e vamos ver o que a Bíblia diz. 2 Coríntios 6,16. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus. Quem que é o templo de Deus? Nós, ser humano. 2 Coríntios 6,16. O que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei. Ele habita onde? No ser humano, abençoado. Ele não habita mais lá no templo, lá de pedra, lá de tijolo. Como casa de Deus, ele não habita mais lá. Se você está buscando Deus lá no templo, abençoado, você está no engano. Está aí contradizendo. Está buscando Deus onde ele não está, na verdade. Porque Deus ele não está mais lá. Vamos ler novamente aqui. 2 Coríntios 6,16. O que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então ele anda no nosso meio, ele anda, ele habita em nós, e nós somos intitulados como templo de Deus vivente, abençoado. Então você dizer que vai lá buscar Deus, adorar Deus lá, Deus ele não está mais lá, abençoado. Deus ele está em mim, está em você. É um engano você ficar correndo atrás disso. Dizer que tem que congregar num lugar. Isso é um engodo, abençoado. Nós somos o templo de Deus. Eu e você somos o templo de Deus. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Abençoado, o Espírito de Deus habita em mim, habita em você. Nós somos o templo de Deus. Dizer que você vai lá num local buscar Deus é dizer que Deus não habita em você. Então você não tem Deus no teu coração, não tem Deus na tua vida. Deus está lá num local lá. Entendeu? É isso que os teólogos aí, os líderes não explicam para o povo. Mas eu estou aqui explicando pela palavra. Não é eu que estou falando, não é eu que estou dizendo. É aqui a Bíblia que está falando. É a Bíblia que está escrito aqui na Bíblia, está escrito na tua Bíblia. Leia aí, abençoado, acompanha aí. Não se deixe enganar, abençoado. Viver no erro. Atos 17, 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Olha só, abençoado.
Deus está lá, no templo de pedra lá, de tijolo, como casa de Deus, Deus não está, abençoado, Deus não vive mais lá, abençoado. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens. Deus, ele não habita lá mais no templo lá, abençoado. Deus habita em mim, habita em você. Diz que você é obrigado a congregar num lugar, porque senão você vai para o inferno. É um engano, é mentira isso, porque a Bíblia relata outra coisa. Está escrito aqui, ó, Atos 17, 24, abençoado. Então, você está vivendo um engano. Você não está vivendo o Evangelho de Cristo, está vivendo o que o homem diz, o que o pastor fala, como verdade. E não é uma verdade, porque a verdade é essa que está escrito aqui, ó. E eu quero que alguém diga que isso está errado. Atos 17, 25. Nem tampouco é servido por mãos de homens. Deus não precisa do homem para servir a Deus, sabia? Esse negócio de você servir a Deus aí na igreja aí é outro engano para você. Você é um escravo da religião, você é um escravo religioso, abençoado. Olha, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida e respiração a todas as coisas. Deus não precisa de nada meu, nada teu, abençoado. Deus não depende do homem. Jamais dependeu. Nada que você faça vai mudar alguma coisa, abençoado. Não vai mudar nada. Atos 17, 25. Nem tampouco é servido por mãos de homens. Deus, ele não é servido por homens, por mão de homens, abençoado. Deus nunca dependeu do homem, nunca dependeu de nada do homem, do ser humano. Nem é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração, e todas as coisas. Então é Ele que dá todas as coisas, dá a vida, dá a respiração, Ele é o dono de tudo. Ele não precisa, é um engano dizer que você precisa servir a Deus, abençoado. Deus, Ele não necessita de alguém que o sirva. Deus, Ele não é servido por mãos de homens, então é um engano você dizer que serve a Deus. Se você está dizendo que serve a Deus, você está num engano, abençoado. Porque Deus não necessita de nada do ser humano. Porque Ele fez todas as obras por mim e por você. Então, aquilo que nós fazemos, independente, não vai ser... Ele não vai levar em conta. Porque Ele não necessita de nada do ser humano. Efésios 2:22, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Então nós fomos edificados para ser morada de Deus, abençoado. Então dizer que você serve a Deus lá numa religião, num ministério, isso é um erro. Eu fiquei 20 e poucos anos dentro de uma denominação, pensando que estava servindo a Deus. Aí quando comecei a ler essas coisas, que Deus não é servido por mãos de homens, eu fiquei apavorado, eu fiquei pensando, mas o que é isso, meu Deus do céu? Comecei a me aprofundar e comecei a entender que Deus não depende de nada que venha do homem. Não depende, então é um erro. E os líderes evangélicos aí usam isso para aprisionar você na igreja, para você ficar lá trabalhando no ministério para crescimento. Não é espiritual, é financeiro, para financiar igrejas por aí, a qual igrejas que Deus não habita mais, que nós já lemos ali que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, abençoado. Mas tem coisas boas, tem coisas boas, mas tem muito engano também, que estão aí pregando aí que para ser salvo tem que frequentar um ministério, uma igreja, uma congregação. E engano, puro engano. Ageu 2:9. E a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Que casa, que segunda casa? Que a primeira casa era o templo em Jerusalém. E a segunda casa, irmão? A segunda casa somos nós, templo do Espírito Santo abençoado. Então ele trouxe neste lugar
paz, diz o Senhor dos Exércitos, trouxe paz na nossa vida. E os crentes estão aí se batendo, se martirizando e pagando preço por uma coisa que não tem futuro nenhum, porque só vai estar trabalhando para o homem. É tudo carne, tudo trabalhando para o homem, trabalhando para um ministério. Então não está fazendo para Deus, abençoado, porque Deus não necessita do teu dinheiro, do teu trabalho, do teu sacrifício. Deus, ele já fez tudo completo, tudo está nas mãos do Senhor. Então aquilo que você está fazendo, como eu fiz muito tempo, trabalhando no ministério, achando que estava servindo a Deus, estava servindo o homem, estava servindo o ministério. Por engano. Ageu 2,7. E farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações, encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Então ele nos encheu de glória. Nós somos templo do Espírito Santo, Deus ele habita em nós. Não necessitamos ir numa casa de tijolo, dizer que vamos buscar Deus, porque daí nós estamos negando a presença de Deus no nosso espírito, na nossa vida. Se nós falar que vamos buscar Deus no templo, estamos dizendo que estamos negando a presença de Deus nas nossas vidas, abençoado. Você entende isso? Passa isso na tua cabeça? Porque Deus ele não habita em templos feitos por mão de homens, como nós lemos ali. Hebreus 9, 24. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos de homens, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Cristo ele entrou na presença de Deus para nos representar no céu, abençoado. Ele fez essas coisas para que nós não tivéssemos que mais ir no templo buscar a Deus, para nós não fazer mais sacrifício, não ficar aí se martirizando aí. Mas não, aí os ministérios, aí os líderes, os teólogos estão pregando que tem que obedecer o pastor, tem que estar na casa de Deus, tem que estar frequentando o ministério aí e vivendo no engano, porque a Bíblia diz o contrário. Aqui está escrito, aqui ó, tem aqui versículo, capítulo, tudo aqui ó. Se você não acredita, então você não acredita na tua Bíblia, aí pegue e larga a mão da tua Bíblia então. João 4, 21. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Jesus estava falando com a mulher samaritana ali, que ela perguntou, no versículo anterior aí, se você ler, não vou ler para não ficar muito extenso, que os pais dela, da fé, diziam que era no monte que tinha que orar. E os israelitas diziam que era no templo. E ela fez a pergunta para Jesus, aonde era o lugar que devia adorar? E o que Jesus respondeu? Olha aqui, ó, João 4, 21, abençoado. Disse-lhe Jesus: mulher, crê que a hora vem e que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai, nem no monte e nem em Jerusalém no templo, abençoado. Adorar ao Pai é em espírito e verdade, aqui, ó. E aqui no teu coração, abençoado. Você não precisa ir num templo, você não precisa ir num monte, você não precisa fazer campanha, ou simplesmente por fé e em espírito e em verdade, abençoado. Largue mão dessa religiosidade aí, porque isso é religião, é isso aí, é fanatismo, abençoado. João 4, 23. Mas a hora vem e é agora, em que os verdadeiros adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Quem que procura? É o Pai que procura, abençoado. Não é nós que vamos buscar Deus no monte, buscar Deus na igreja, buscar Deus não sei aonde. É engano, abençoado. Deus está em mim, está em você. Você não tem que buscar Ele em lugar nenhum, porque Ele está na tua vida. Mas fomos ensinados a vida inteira que nós tínhamos que ir para o culto para buscar Deus. Nós tínhamos que ir para a igreja para buscar Deus. Vir aqui para o monte buscar Deus na madrugada. Tudo obras mortas, abençoado. Isso se chama obras mortas. Não serve para nada. A Bíblia diz que isso é obras mortas, abençoado. João 4, 24. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então temos que adorar ao Pai
aqui e no coração, abençoado. Não temos que ficar por aí correndo atrás de buscar Deus aqui, buscar Deus ali. Deus ele está em minha vida, está na tua vida. Ele não está lá na igreja não, porque ele não habita mais lá, abençoado. Ele habitava lá em Israel no templo, mas assim a vontade de Deus foi destruído e não haverá outro templo, abençoado. E eles falam que eles vão construir mais um terceiro templo, mas não tem respaldo bíblico para isso. Se construir mais 1, 2, 3 templos, 4 templos, 5, sei lá quantos for, não tem respaldo bíblico. O respaldo bíblico é que nós somos templo de Deus e não há outro, abençoado. 1 Coríntios 6,19. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, o vosso corpo, abençoado, eu e você somos templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6,19. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, que não sois de vós mesmo. Então é o Espírito Santo que habita em vós, em mim e você. Ele não está lá na igreja, lá de pedra, lá de tijolo, abençoado. Não. É tempo perdido essas obras mortas aí. João 14, 23. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra. E o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Cristo ia morar onde? Deus ia morar onde? Morar no ser humano, abençoado. Ele não mora lá no templo. Aí os religiosos ficam buscando Deus no templo lá, que ele não habita mais em templos feitos por mãos de homens. Ele habita em templos que somos nós, os templos humanos desse templo. Então eles estão vivendo aí no tempo da lei, lá do sacrifício, lá do Velho Testamento, fazendo figuras do templo de Israel que foi destruído, abençoado. É puro engano, é falta de entendimento. Atos 7:48. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Atos 7:48. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Como nós lemos lá no outro versículo, lá, ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus, ele habita em mim e em você. Hebreus 3:6. Mas Cristo como filho sobre a sua própria casa. A qual casa? Somos nós. Se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. Então, nós somos a casa de Deus, abençoado. Se você vai buscar Deus no monte, se você vai lá para a igreja para buscar a Deus, no templo lá, você está negando a presença de Deus na tua vida, abençoado. Ezequiel 37:27. E o meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então o tabernáculo de Deus está conosco, com o ser humano, desde a época de Israel, dessa palavra aqui. Ele está vivendo no ser humano, já no Ezequiel já havia a palavra que a presença de Deus ia estar com o ser humano. Então é assim, abençoado. Não adianta nós ficar correndo para lá. Às vezes me questionam, irmão, por que você não vai na igreja? Abençoado, eu sou a igreja, eu sou o templo de Deus. Eu creio nisso. E creio nessa palavra que está escrito aqui. Mas não, eles acham que tem que buscar Deus no monte. Deus não está lá, abençoado. Eles acham que tem que buscar Deus lá na igreja, de casa, lá de tijolo. Abençoado, Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. É um engano, é outro engano. Deus está na minha e na tua vida, abençoado. Então, se você não ler essa palavra, não ler a Bíblia que você carrega aí, não adianta você carregar essa Bíblia, abençoado, se você não entender o que está escrito nela.
Eu só mostro aqui o que está escrito aqui, ó. Versículo, capítulo e livro aqui, eu mostro aqui, abençoado. Não é nada do que eu acho, não é nada do que eu penso, não é achismo da minha parte. É o que está escrito aqui nessa palavra. Para quem não me conhece, eu sou Auralino Moraes. Se inscreve no canal aí. Ative as notificações para que saindo mais vídeo aí seja notificado para você. Se inscreva aí no canal para que nós cresça aí, que esse entendimento chegue a mais pessoas aí. E você que gosta de estudar a palavra de Deus, fique atento aí que logo logo vai sair mais vídeo aí, mais entendimento. E você vai ficar surpreso com aquilo que eu vou falar para vocês aqui. Que Deus abençoe todos vocês aí e até o próximo vídeo.